Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Eu sou Camila Xavier e te convido a ficar comigo pelos próximos 27 minutos. Nosso tema de hoje é a importância de proporcionar boa experiência ao cliente, ao usuário final. E quem vai nos dar as dicas é a Bruna Bonner, Head do Guia Empreendedor, o maior portal de conteúdo e educação para empreendedores. Seja muito bem-vinda, Bruna. Prazer falar com você. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Vamos conversar, sim, sobre experiência do usuário aqui hoje com vocês. Muito bom, Bruna. E para a gente começar, eu já quero te perguntar de cara, qual que é a importância de proporcionar uma boa experiência ao cliente na hora de oferecer produtos e serviços? Isso realmente faz a diferença no negócio? Bom, é tão importante que a sobrevivência do seu negócio vai depender da experiência que você promove ao seu cliente. Então, hoje, se você quer sobreviver como empresário, empreendedor, foque na experiência do usuário. E quando falamos na experiência do usuário em plataformas de aprendizagem digital, é a mesma coisa? A ideia é a mesma? Bom, primeiro é importante a gente fazer uma descrição do que é a experiência do usuário, né? E eu gosto de dizer que a experiência do usuário é a forma que o seu cliente, seu usuário, né, do seu serviço ou produto, como ele interage com você, com a empresa que ele está adquirindo, e como que ele percebe isso na vida dele. Tendo posto essa definição, a experiência do usuário, ela pode ser feita de diversas formas, dentro do aspecto, virtual e dentro do aspecto presencial. Você tendo uma loja ou você tendo uma aplicação no seu celular. Legal, Bruna. Agora me fala um pouquinho do Guia Empreendedor, como é que funciona a plataforma, a quem se destina? O Guia Empreendedor, ele busca fazer um pouquinho do que o canal Empreender faz, democratizar a informação para os empreendedores, né, brasileiros, um público tão sedento a conteúdo, e por isso a gente faz dentro do nosso portal vários conteúdos para ajudar o empreendedor nessa jornada de criar algo, de manter algo da família, enfim. O guia ele vem justamente para pegar na mão do empreendedor e ajudá-lo a chegar onde ele quer chegar. E quais são os principais assuntos, os principais tópicos que vocês abordam? Os principais assuntos do guia são relacionados à gestão. Então, eu vejo que o assunto gestão ainda é muito temido pelo empreendedor. Por quê? Porque o empreendedor ele não nasce sabendo gerir, ele nasce sabendo inovar, criar algo que ninguém fez ainda, ele é um inconformado. E a parte de gerir é algo que ele precisa aprender para poder tocar aquela ideia dele. Por isso a gente traz esse conteúdo com base nas áreas, por exemplo, que uma empresa tem, RH, jurídico, vendas, e aí a gente vai montando um conteúdo com esse foco. E Bruna, o que te motivou a desenvolver essa plataforma de educação online? Bom, essa é uma boa pergunta mesmo. Quando há mais de 10 anos atrás, nós desenvolvemos uma plataforma de tecnologia dentro de casa que se chamava vouclicar.com. E a Vouclicar era um site onde você podia entrar e assinar um sistema para sua loja. Como que funcionava? Entrava no Vou Clicar e falava: eu tenho um salão de beleza, eu preciso de um sistema para o meu salão de beleza. Controlar os horários dos meus clientes, né, agendamentos, controlar o estoque, controlar as minhas despesas, tudo isso poderia ser colocado em um sistema. Legal, fizemos o lançamento, tínhamos vários clientes, tinha o Clique Borracharia, o Clique Pet Shop, todo mundo podia comprar um sistema. Comprar não, né? Na época a gente já falava em assinar um sistema, algo que ninguém sabia fazer antes. Mas no nosso call center, as dúvidas que surgiam eram dúvidas relacionadas não ao sistema que a gente vendia, mas sim ao negócio
daquele empreendedor. Quando nós iniciamos, a gente viu que os nossos clientes tinham dúvidas relacionadas ao negócio deles e não ao sistema que a gente estava vendendo. Por exemplo, um empreendedor ligava, tinha comprado o sistema de pet shop. Aí ele falava: como eu faço para saber quanto de estoque eu tenho que comprar mais? Como eu faço para contratar melhor meus funcionários? Então, eram dúvidas que não tinham a ver com a tecnologia, e sim ao negócio. Tendo em vista esse tipo de pergunta no nosso call center, nós criamos um portal sobre dúvidas relacionadas à contratação, pagamento de impostos, a emissão de nota fiscal, tudo que envolve a gestão do negócio. E o Guia Empreendedor foi crescendo muito, porque ninguém tinha disponibilizado tal conteúdo até então. Por isso, o guia foi criado de uma necessidade dos próprios empreendedores ao lidarem com um negócio que a gente tinha criado lá atrás relacionado à tecnologia. Entendi. E como que a experiência do usuário, o Bruna, pode influenciar na retenção de alunos em uma plataforma de aprendizagem? Bom, você precisa fazer a diferença na vida desse aluno. Então, no guia, por exemplo, eu busco abranger os temas onde ele não precise sair do guia para buscar as respostas que ele está buscando. Então, lá ele precisa ter uma navegabilidade simples e fácil, para justamente não ser mais um trabalho para aquele empreendedor que tem uma vida corrida. Quando a gente fala de experiência do usuário, isso é importante, é você saber quem é o seu cliente, qual é o movimento dele com a sua plataforma, o que você está oferecendo. E quais são os principais elementos que contribuem para uma experiência do usuário positiva? Olha, o principal elemento é a usabilidade desse cliente com você, ou a experiência dele com você. Quando eu falo usabilidade, é mais comum para plataformas tecnológicas. Então, quando a gente gosta de uma aplicação no nosso celular, ela é simples, ela te levou à solução do problema rapidamente, você não precisou ter um atendimento burocrático. Então, essa parte de tecnologia tem muito a ver com a usabilidade. Quando a gente fala de experiência, eu estou dizendo mais até na parte presencial, ou seja, o cliente vai receber algo em casa, ou o cliente vai até a sua loja. E isso tudo é uma experiência. Experiência também tem a ver com se o cliente não gostou do seu produto, se o cliente precisa trocar, não importa, que ele também tenha uma boa experiência pós-compra. Certo. E como medir? Você falou, né, do que pode ser aí uma experiência positiva para o usuário, mas como é que vocês fazem para medir a satisfação dos alunos em relação à experiência do usuário na plataforma? Bom, a satisfação é crucial dentro do assunto experiência do usuário. Por isso, hoje, cada vez mais comum você ter que preencher pesquisas, responder a questionários após um atendimento. Todo mundo já passou por isso. Ao final da minha ligação, avalie meu atendimento. Esse atendimento, medido de forma micro, ele é de suma importância para o fornecedor, pois ele vai conseguir identificar claramente onde estão os problemas do seu atendimento. Outra medida importante na experiência do usuário é o quanto você recomenda esse produto ou serviço ao seu amigo. Certo. E quais estratégias podem ser adotadas para aumentar a fidelidade por meio de uma experiência de qualidade do usuário? A fidelidade traz uma outra métrica importante para você, empresário empreendedor, que é ao seu retorno. Ou seja, cada vez que você retorna a uma plataforma, o custo da venda daquele produto ficou mais baixo. A primeira venda ela é cara,
ele tem que fazer uma propaganda, ele tem que fazer um post patrocinado, então aquilo tem um valor. Se ele gastou R$ 100 para poder chamar a sua atenção, quando você volta, ele não gastou nada e comprou o mesmo produto. Percebem como isso tornou a sua venda mais barata e, consequentemente, seu lucro aumentou. Por isso, a fidelidade é tão desejada pelas empresas, porque elas tornam a venda mais barata. Existe uma métrica dentro do negócio que diz respeito ao retorno. Ou seja, se você está retornando aquele produto ou serviço, a sua empresa vale mais, porque você está se tornando mais eficiente no momento da venda. E além da funcionalidade, como que a estética e o design também impactam na experiência do usuário, Bruna, em plataformas de aprendizagem? Bom, o ser humano, ele é muito visual. Então, a estética, ela é praticamente a sua porta de entrada para um bom atendimento. O que isso quer dizer? Quando você tem uma tela bonita, vamos falar de tela primeiro, da parte tecnológica. Quando você tem uma tela bonita e uma tela simples de navegar, aquilo prende você. Hoje já é sabido que se o seu cliente precisa dar mais de 3 ou 4 cliques para fazer uma compra, você está perdendo clientes. Então, a aparência vem diretamente ligado à venda. A usabilidade de plataformas tecnológicas precisa estar acompanhada de um bom designer e também de um bom analista de negócios e processos, para que a sua compra seja rápida, descomplicada e prazerosa. Sabemos que o consumo ele é feito por emoção, né? Então você não pode perder essa emoção, tornando aquela venda burocrática. Falando agora da experiência, da aparência no meio físico, temos aí grandes exemplos da viralização de embalagens, de cartinhas feitas à mão. Então, tudo isso é importante na hora da venda. É você fazer o seu cliente se sentir especial. É verdade, Bruna. Bruna, a gente vai agora para um rápido intervalo, então vou te pedir só uns minutinhos e você também é de casa, não saia daí, porque a gente continua esse bate-papo já já, depois do intervalo. Estamos de volta com a nossa entrevista especial de hoje, falando sobre a importância de proporcionar uma boa experiência ao usuário. E quem está nos dando as dicas hoje é a Bruna Bonner, head do Guia Empreendedor, o maior portal de conteúdo e educação para os empreendedores. Bruna, nós estávamos conversando no bloco anterior, né, um pouquinho sobre a importância dessa experiência, de proporcionar isso para o cliente, né, para o usuário final. Agora eu te pergunto, como garantir essa experiência do usuário consistente em diferentes dispositivos? Como fazer isso usando computador, tablet, smartphone? Tem diferença? Olha, eu me arrisco a dizer que se você não for promover uma boa experiência do usuário em alguma das plataformas existentes, é melhor que você não esteja lá. O que eu quero dizer com isso? Se você não tem uma estratégia de marketing, por exemplo, no Instagram, e faz algo meia boca, né? Não consegue ter foco ali, não esteja no Instagram, porque aquele é a sua vitrine. E se a sua vitrine está empoeirada, abandonada, concorda que ninguém quer entrar na sua loja? Se a sua vitrine não está sendo atualizada desde 2022, o que o cliente que passa por essa vitrine vai pensar? Por isso que, se você não tiver foco para estar lá, é melhor que você não esteja e não queime a imagem da sua empresa dessa forma. Então, o que eu quero dizer agora é assim: cada plataforma tem uma ciência e tem uma forma de programar.
Para o iPad, para o celular, para o computador, cada um tem um código diferente e também uma maneira de mostrar dentro desses dispositivos. Se você não tem recurso para estar em todos esses dispositivos, não habilite as suas funções para aquele dispositivo que você não consegue se configurar. Então, essa é uma dica importante, pois as pessoas pensam que mais é mais, e não é. Se o mais não estiver bem feito, é melhor que você não apareça por ali mais ou menos. Lembrando, o consumo, ele é emocional. Então, a primeira impressão realmente é a que fica. Quando você quer levar o seu produto para o TikTok, por exemplo, o formato do TikTok é totalmente diferente do formato do Instagram. O público é diferente, a maneira que você assiste essas plataformas é diferente. Por isso é importante você estudar um pouco sobre as plataformas digitais e entender em qual delas você tem braço para estar. É verdade. E hoje o menos é mais, né? Com certeza, isso que você falou faz todo sentido. E Bruna, quais são os desafios mais comuns ao projetar e melhorar a experiência do usuário em uma plataforma digital? Eu entendo que o maior dos desafios é você achar que precisa de muito dinheiro para isso, quando na verdade não está fazendo o básico. O que eu quero dizer, né? Fazer o básico é você atender pessoalmente o seu cliente no WhatsApp, por exemplo. Colocar um chatbot que hoje é totalmente acessível para os primeiros atendimentos. Muitas pessoas se enganam achando que precisam desenvolver um aplicativo para vender suas camisetas ou qualquer um dos seus produtos. Quando, na verdade, se você investir num atendimento de qualidade no WhatsApp e no Telegram, você já vai vender muito mais e num custo muito menor. Então, eu acho que o maior desafio é essa falta do saber em relação à estratégia a ser tomada. Por isso é importante esclarecer que não precisa de grandes investimentos. Se você fizer o básico bem feito, você irá se sair bem. Quando você se dispõe a fazer um atendimento por WhatsApp, o que uma pessoa no WhatsApp está buscando? Atendimento rápido, um atendimento sem burocracia, um atendimento por fotos e também comprar logo ali. Então, não se dispõe a fazer um atendimento pelo WhatsApp, onde a pessoa demore 2 horas para responder, onde ela mande áudios. Tudo isso vai te prejudicar muito na hora da venda. Por isso que eu digo, esse desafio do não saber, ele pode ser fatal para a sua empresa. É verdade. E essas estratégias, Brunas, e dicas, elas servem para qualquer negócio, seja ele físico ou online? Não, cada negócio precisa ler uma estratégia diferente. Se você quer, se você, vamos lá, vamos falar de exemplos. Eu sou um comércio do interior e eu estou competindo com grandes empresas nacionais. Parece uma briga já perdida, mas não é, porque existe muitos consumidores que não querem ir para os grandes, que gostam de um atendimento personalizado, que gostam de receber ali uma tratativa muito mais adequada aos horários de funcionamento da sua cidade, aos seus hábitos regionais. Então, você tem uma lacuna a ser preenchida por esse atendimento mais focado em você, algo que os grandes nunca vão conseguir fazer. Então, ser pequeno tem suas vantagens, mas é importante você saber, em primeiro lugar, se você quer estar no digital ou no físico. Se você consegue estar nos dois, ótimo, mas se não estiver, não tem problema. Foque no seu. Foque nas influenciadoras regionais, que tem aquele público na mão. Não foque só nos grandes influencers, por exemplo, que são caríssimos. Elas talvez não vão achar o seu público. Por isso é importante pensar o básico. Não precisa ir muito longe. E ambos terão propostas diferentes também, né? Físico ou online vão ser situações diferentes, né? De experiências diferentes. Sim, totalmente diferentes. Se você entende que o seu cliente gosta de ir presencialmente na sua loja,
por que não recebê-lo com uma aguinha fresca, um café, ter um sofá para ele sentar enquanto ele olha umas roupas? Enfim, tudo é diferente. Se você está no digital, mande para casa dele uma embalagem legal, com uma carta escrita à mão, ou um agradecimento em um bilhete. Tudo isso pode ser personalizado sendo um lojista local, né? Você não precisa ser nacional de bate-pronto. Você pode focar, dominar a sua região, que você já conhece os hábitos daquelas pessoas, e perfurar a bolha dos grandes, que não conseguem ter essa sabedoria do que esse público regional precisa. E Bruna, os feedbacks dos clientes também podem ser usados para aprimorar a experiência do usuário? De que forma fazer isso? Não só podem, como devem. Quando a gente abre as pesquisas de satisfação, é sempre importante deixar um campo para escrita. Essa informação vale ouro para você. Você ter o seu próprio cliente falando de você, bem ou mal, é a informação que você precisa para ter sucesso. Se você não tem esse campo na sua pesquisa de satisfação, você nunca vai saber o porquê desse cliente não está voltando ao seu negócio. E aí a gente vai àquilo que conversamos lá no início da entrevista. A volta desse cliente faz a sua empresa valer muito mais, pois você já investiu naquela venda e quando ele volta a custo zero praticamente. Então, o seu lucro é muito maior. Saber a informação de que algo não deu certo na experiência dele poderá ser a chave para o seu negócio prosperar ou não. E quais são as principais tendências e inovações em experiência do usuário que podem ser aplicadas em plataformas digitais hoje? Bom, a principal tendência são os profissionais de UX. Eu gosto de falar porque é uma profissão nova. Sempre a gente vê a sociedade falando de que estão acabando várias profissões, o que será do mundo, mas uma coisa eu posso garantir: estão também sendo criadas novas profissões muito, muito interessantes. E uma delas é esse profissional de UX, User Experience, ou seja, ele estuda como deve ser uma experiência do usuário no digital, por exemplo. Ele vai saber onde colocar os botões corretamente ou quantos passos você precisa disponibilizar na sua plataforma para o seu cliente comprar de você. Essa é uma fortíssima tendência, você ter um profissional dentro de casa que possa configurar a sua experiência, a experiência do seu produto ou serviço para o usuário final. Dentro da parte física, o UX ele não vai ser um programador, mas ele vai ser uma pessoa de experiência do usuário. Ou seja, ele vai falar de como o seu cliente percebe o seu produto desde o início até como ele percebe quando recebe, quando precisa trocar, quando precisa usar. Então, a experiência do usuário ela é algo de começo ao fim, na verdade. Ela é muito ampla e precisa de uma tendência onde você tem que estudar o tema mesmo. E Bruna, como integrar essa experiência do usuário com os objetivos estratégicos de um negócio? Bom, a experiência do usuário, ela precisa estar no seu objetivo estratégico. Então, quando você desenha o seu objetivo estratégico, é importante que você tenha lá que o seu objetivo é ter uma avaliação 4,5 ou que você tenha uma taxa de retorno do mesmo cliente alta. Então, esses índices precisam estar presentes no seu plano estratégico, justamente para você perseguir ele e uma coisa faz parte da outra. Muito bom. Bruna, para a gente finalizar, qual dica de ouro, dentre tantas que você já deu aqui para a gente, né? Qual a de ouro que você dá para o empreendedor que deseja abrir um negócio online na área da educação? Bom, a primeira é estudar bastante, mas não um estudo que vai te parar, né? Não um estudo que vai te trazer medo, mas para que você possa errar menos. Errar é normal, principalmente no momento de digital, e segure bastante as finanças, pois as contas de desenvolvimento, elas podem ser
elas podem ser o infinito. O que eu quero dar de dica de ouro é que você se una a pessoas corretas, que já entendam desse mercado de digital, para te mentorar e te ajudar nessa jornada de iniciar algo na internet. Maravilha, Bruna. Muito obrigada por sua participação com a gente, por ter Obrigada a dado você. dicas para os nossos empreendedores e telespectadores. Muito obrigada por sua disponibilidade. Obrigada a vocês. Um abraço. Muito obrigada também a você que ficou comigo até aqui nessa entrevista especial. Obrigada por sua audiência, sua companhia. E eu te espero na próxima entrevista. Até lá!